Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos somas de Riemann. Eu começo com a história do assunto. Gauss foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E era muito comum um matemático chegar todo animado para falar com ele, dizendo: Gauss, olha aqui, ó, um novo resultado matemático. O Gauss pegava, olhava e dizia: ah, tá, isso aí eu já vi há uns 10 anos. Em regra geral, as pesquisas do Gauss estavam muito mais avançadas do que as outras pesquisas dos matemáticos do seu tempo. Então ele nunca ficava impressionado com o que os outros faziam. Mas houve uma exceção. Riemann foi aluno de doutorado do Gauss. Em 1851, ele defendeu a sua tese. A próxima etapa na vida do Riemann seria conseguir um emprego como professor. E ele ficou estudando para isso. O Riemann estudou até 1854. Então ele ficou ali focado, se preparando para a prova de admissão como professor universitário. Durante esse tempo aí, ele ficou revisando um monte de matemática. E em certo momento, se fez a seguinte pergunta: que condição será que uma função f tem que ter para que exista a sua integral? E foi aí que ele começou a estudar mais a fundo algo que já existia há mais de 200 anos. Aquela ideia de que se eu tenho uma função positiva, aqui está o seu gráfico, e eu quero determinar a área entre o gráfico da função e o eixo do x, eu tomo retângulos que aproximam a área e vou melhorando esses retângulos até ter de fato a área quando ela existe. Então você nota que o que o Riemann fez foi se fazer uma pergunta: qual é a característica da função f para que a integral exista? E nesse processo ele acabou estudando as somas desses retângulos que aproximam a área. Como foi ele quem fez bem esse trabalho técnico de estudar como é que tem que ser a função f, nós passamos a chamar a soma das áreas desses retângulos de somas de Riemann. Eu vou explicar depois melhor dentro de um exemplo. Por enquanto eu ainda estou no contexto histórico, mas já deu para entender que o conteúdo que veremos nasceu nesse tempo aí. Nasceu no sentido de que foi ali que o Riemann aprofundou o estudo, e aprofundou tanto que passou a receber o nome dele. Mas não foi isso aquilo que impressionou o Gauss. O que impressionou o Gauss foi o que aconteceu bem no dia do exame, lá em 1854. Era uma prova oral, estava lá o Riemann de frente a uma banca de professores, e o assunto escolhido foi geometria. Ele tinha que falar sobre geometria. E ele começou a falar de algo que era novidade. As geometrias não euclidianas, mas explicadas num contexto geral. Riemann foi o primeiro a entender as geometrias não euclidianas e também como é que elas funcionam em espaços de diversas dimensões. O Gauss ficou impressionado. De qualquer maneira, esse conteúdo, a geometria riemanniana, ficou décadas sem aplicações físicas. Era uma matéria de matemáticos ali, cada vez crescendo mais a teoria, mas ficava restrito à matemática. Até que, lá por 1910, 1912, o Einstein percebeu que aquilo era exatamente a matéria que ele precisava para formular a sua nova teoria, a teoria da relatividade geral. Então, a geometria riemanniana é o exemplo clássico de uma matéria da matemática que ficou décadas sem ter uma real aplicação física. E quando foi ter a aplicação, foi essa coisa gigantesca
É a base da teoria da relatividade geral. E tem mais uma coisa que é importante saber sobre o Riemann. Eu peguei um manuscrito dele. Não dá para entender, mas vale a minha tentativa de trazer algo original. Isso aqui é de 1859. Aqui eu tenho um pequeno trecho de tudo que ele escreveu. Isso aí trata da função zeta de Riemann. Essa aqui. Quase que perdi a imagem ali. A função zeta de Riemann, ela é assim, ó. Essa coisa aqui. É uma soma infinita. Z é um número complexo. Então é 1 sobre 1 elevado a Z, 1 sobre 2 elevado a Z. Você vai fazendo todo esse somatório. A pergunta é a seguinte. Existem valores de Z que nós colocamos ali de tal maneira que a função zeta vale zero. O Riemann achou ali em 1859 que esses valores são do tipo 1 meio mais um yi. Esse Z ele pode ser um número complexo. A pergunta é a seguinte: será que todas as raízes da função zeta são do tipo 1 meio mais yi? Eu não sei se você achou essa pergunta interessante, mas essa pergunta vale atualmente $1 milhão. Desde 1859, nós não sabemos se todas as raízes da função zeta são desse tipo. Existem detalhes técnicos, mas eu vou dizer que são todas as raízes. Tá, e por que isso aí vale $1 milhão? É que esse resultado ele está diretamente relacionado aos números primos. É algo muito avançado de explicar, mas é o seguinte: quando alguém for capaz de demonstrar ou refutar esse resultado, nós poderemos dizer se temos ou não uma fórmula que diz, por exemplo, até 100 milhões, quantos números primos existem? A fórmula vai responder. Até 1 bilhão, quantos números primos existem? A fórmula vai responder. E isso é importante porque os números primos são usados em criptografia. Por exemplo, toda vez que você faz uma compra usando o cartão, ali por trás existe um processo de criptografia que envolve números primos, e saber quantos números primos existem em uma faixa de números é importante para isso aí. Então aí está um dos problemas mais difíceis da matemática. Provar que essa função aqui possui raízes de tal maneira que todas elas são do tipo 1 meio mais yi. $1 milhão se você quiser tentar. Tem um monte de gente tentando há muito tempo. É difícil pra caramba isso aí. Então aí está o contexto histórico que envolve aqui, ó, as somas de Riemann. Então agora vamos entrar nisso aí. Mas antes disso, aproveita. Já deixa o like se você gostou, inscreva-se no canal. Isso ajuda em muito o projeto a crescer. Tá, a pergunta a ser feita é assim, ó. Tenho uma função f. Deixa eu apagar esse aqui que ficou bem em cima. Deu. Tenho uma função f e vou supor que ela é de tal maneira que exista uma área entre o gráfico de f, que eu estou considerando uma função positiva, e o eixo dos x. Essa parte técnica de saber se existe ou não a área é algo que eu mostro lá no curso de análise. Aqui no curso de cálculo sempre tem, a função é de tal maneira que existe essa área aí. A pergunta é, como calcular essa área aí? Bom, o processo de usar retângulos, ele funciona da seguinte maneira. O que eu vou fazer aqui são somas de Riemann à direita. Existem vários tipos.
Eu vou fazer aquele que é à direita, que funciona assim, ó. A altura de cada retângulo é obtida pegando esse vértice que está à direita ali. Deu para entender, né? Eu estou fazendo o seguinte. Eu pego aqui a minha região, eu dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços de igual tamanho. São 4 retângulos. Em cada retângulo eu pego esse vértice aqui, ó, que está à direita. E é assim que eu acabo construindo o retângulo. Olha aqui, ó, o vértice sempre à direita. Sempre à direita porque eu estou fazendo somas de Riemann à direita. Existem outros tipos, mas aqui já está suficiente para entender o assunto. E é bem razoável que se eu aumentar o número de retângulos, eu tenho uma aproximação melhor. Ou ainda, se eu fizer o seguinte, se eu vou calcular a área de um retângulo, esse aqui. A área desse retângulo é, aqui embaixo eu tenho um ΔX. ΔX. A altura desse retângulo é a imagem, vou usar outra cor aqui, ó, desse X aqui. Aqui eu tenho um X, aqui eu tenho essa altura aqui, ó, que é a F daquele X que eu escolhi ali embaixo. Esse X aqui, esse XI. Então a área daquele retângulo é a área da base vezes, deixa eu colocar do outro lado, vezes a altura. Se eu somar as áreas de todos esses retângulos, eu tenho uma boa aproximação. Digamos que eu esteja somando aqui N retângulos. 1, 2, 3, 4, N. Se eu fizer o limite em que esse N tende a infinito, de tal maneira que os ΔX todos tendem a zero, o que eu vou obter é a área entre a curva e o eixo dos x. E essa área nós chamamos de integral de A até B da função f. Então as somas de Riemann são essas somas desses retângulos que num processo de limite as bases de todos eles tendem a zero e o que eu vou ter é isso aqui. Tá, um exemplo para não ficar tão no ar assim, tão genérico. Então eu vou pegar um aqui, ó. Qual a área entre o gráfico de y igual a x ao quadrado e o eixo dos x para x no intervalo de 0 a 1? Eu vou trabalhar só no intervalo de 0 a 1. Então como é que funciona? Nossa, que feio esse 1 aqui. Agora temos um 1. Tá, eu vou fazer a construção desses retângulos pegando sempre o vértice da direita. Qual é a área de um deles? A área da base vai ser assim, ó. Eu vou pegar N retângulos. Se eu tenho N retângulos, isso aqui vale 1 sobre N. Isso aqui também vale 1 sobre N. Eu desenhei 3, mas você tem que imaginar que tem N ali. Então, a base foi dividida em N retângulos de comprimento 1 sobre N. Tá. A altura, olha a altura desse primeiro retângulo aqui. Este ponto aqui, ó, é justamente o x igual a 1 sobre n. E a sua imagem, já que a função é x ao quadrado, vai ser 1 sobre n ao quadrado. Deixa eu ver se você entendeu. A área do primeiro retângulo é base 1 sobre n, a altura f de x ao quadrado, em que o x vale 1 sobre n. Em outra cor, a área do próximo retângulo. Esse valor de x aqui, ó, é o 2 sobre n.
Então vai ser base é 1 sobre n também, vezes a altura. A altura é a imagem do número 2 sobre n. 2 sobre n ao quadrado. Tá, agora você vai ter que abstrair. O próximo seria o seguinte: base 1 sobre n. A altura é o 3 sobre n ao quadrado. E eu vou até o último, imaginando que eu tenho n. O desenho era só para pegar a ideia. O último tem base 1 sobre n e a altura n sobre n ao quadrado, porque o último vai pegar aqui, ó, no 1, que é aqui, ó, o 1 ao quadrado. Então aqui eu tenho somas de Riemann, são somas de retângulos que estimam a área entre o gráfico da função e o eixo dos x. Vou passar a limpo. Aqui, olha só, eu tenho 1 sobre n em todos os termos. Aqui eu tenho 1 sobre n ao quadrado, vou colocar um quadrado aqui. Aqui eu tenho 2 ao quadrado sobre n ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado sobre n ao quadrado. Até lá o n ao quadrado sobre n ao quadrado. Vou juntar, tem um monte de n ao quadrado ali embaixo. Aquele n com aquele n ao quadrado dá 1 sobre n ao cubo. Ficou 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Agora, existe uma fórmula que diz quanto que vale a soma dos quadrados dos números naturais. Essa fórmula eu demonstro lá no curso de PAs. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado até n ao quadrado, eu vou colar aqui. Dá n ao cubo sobre 3 mais 1 meio do n ao quadrado mais o n. Tá? Então isso aqui eu demonstro lá no curso de PAs. Ainda tem esse 1 sobre n ao cubo aqui na frente multiplicando. Vou passar a limpo. Aqui, ó, n ao cubo com n ao cubo. Ficou 1/3. Mais, em cima tem n ao quadrado, embaixo tem n ao cubo. Ficou 1 sobre 2n. Em cima tem n, embaixo tem n ao cubo. 1 sobre n ao quadrado. Aqui está as somas de Riemann, ou seja, as somas das áreas dos retângulos que estimam a área entre o gráfico da função f e o eixo dos x. Falta uma coisa. Eu vou fazer agora o limite de quando n tende a infinito. Quando eu faço o limite de quando n tende a infinito disso aqui, como n vai para infinito, 1 sobre 2n vai para 0, 1 sobre n ao cubo vai para 0, sobrou o 1/3. E esse 1/3 é a área entre 0 e 1, em que por cima eu tenho a função x ao quadrado, embaixo o eixo dos x. É assim que se calcula uma área utilizando diretamente a definição de somas de Riemann. É claro que existe um processo que vai facilitar isso aí. É o tal do teorema fundamental do cálculo. Então aí está. Vimos o que é uma soma de Riemann, fizemos um exemplo, mas o importante de fato é o que vem na sequência, uma maneira bem mais rápida de fazer isso aí. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.